Olá, querido povo de Deus da Arquidiocese de Maringá, queridas pessoas, irmãos e irmãs de tantas outras igrejas e sujeitos que buscam o bem comum na nossa cidade, na nossa região. Estamos aqui para falar sobre o trabalho aos domingos e também feriados, dias santos. Ultimamente, nos últimos 6 meses, na nossa região, na nossa cidade, grandes redes de supermercados têm tomado a decisão de abrir aos domingos e feriados santos e outros feriados indiscriminadamente, nos turnos normais de trabalho, funcionando das 8 às 22 horas, algumas das 8 às 23 horas, mobilizando ali todo o seu quadro de funcionários para essa abertura ao comércio da sua grande rede de supermercado aos domingos. E isso tem trazido impacto para a vida das pessoas, para a vida das famílias, dos trabalhadores e trabalhadoras das grandes redes de mercado, diminuindo o tempo e a qualidade do tempo que passa com a família, e isso fragiliza os vínculos, traz consequências para a vida dos indivíduos. Tem trazido também consequências para os pequenos comércios, para os médios comércios familiares, nos bairros, nos centros e também nos municípios vizinhos, com sensível queda do faturamento e, consequentemente, com fechamento dessas empresas e fechamento de postos de trabalho nessas empresas, e tem trazido também situações em que as pessoas se sentem, por um lado, beneficiadas por mais tempo de ir ao mercado com as suas famílias, fazer sua compra, pessoas que buscam legitimamente maior lucro, maior incremento das suas empresas e por meio de garantia do emprego para a vida das pessoas. Então, as opiniões, os posicionamentos são diversos em relação a esta questão, e nós da Arquidiocese de Maringá, primeiramente pelo Conselho Arquidiocesano de Leigos e Leigas da nossa Arquidiocese e também por meio da coordenação da ação evangelizadora, estamos nos posicionando sobre essa situação. O nosso objetivo, a nossa intenção, o nosso entendimento não é a proibição do trabalho aos domingos, não é o fechamento dos mercados, grandes redes ou estabelecimento ao domingo. O nosso entendimento é que é necessário uma regulamentação, regulamentar para que todos os direitos sejam salvaguardados. Primeiramente, nós temos uma questão religiosa, uma questão de fé. E para a gente falar a respeito disso, vamos recorrer a um exemplo recente. Neste ano, abriu-se indiscriminadamente as grandes redes de mercados na Sexta-feira Santa. Infelizmente, com bastante procura das famílias para ir por esse dia de compra, inclusive muitas famílias católicas que deveriam rever essa sua decisão, tanto de ir aos mercados na Sexta-feira Santa como aos domingos, rever porque fere frontalmente o direito ao culto e ao domingo e ao dia santo como memória do Senhor, como memória e tempo para a gente cultuar a Deus e cultivar a nossa fé. Talvez você foi ao mercado na Sexta-feira Santa e conseguiu participar da segunda celebração do Tríduo Pascal normalmente, mas a decisão da abertura, do modo como foi feito, impediu que outras famílias católicas celebrassem o Tríduo. E muitas sentiram isso com tristeza, profunda tristeza, primeiro ano que não participa do Tríduo integralmente, se sentindo realmente fortemente ferida no seu direito de culto a Deus e muitos com um sentimento de humilhação. O domingo, os dias santos, é tempo não apenas de nós cultuarmos a Deus, mas vivermos todas as dimensões humanas, do lazer, do cultivo à cultura, do trabalho comunitário e voluntário que muitas pessoas se associam aos domingos para realizarem no bem do próximo. É essencialmente o dia da família, no qual todos os membros da família têm a chance do seu encontro, fortalecimento dos vínculos, viver horas agradáveis ou até mesmo conflitivas, mas no qual se resolve questões familiares, porque é o dia comum de descanso de todos nós. E
Isso você pode encontrar facilmente num documento do Papa São João Paulo II, Dies Domini, o Dia do Senhor, e em todas as situações da doutrina social da Igreja. É a mesma doutrina social da Igreja que também trata de outros princípios e situações que vai nos ajudar a entender e nos posicionar frente a essa decisão. O direito ao trabalho, ele precede na doutrina social da Igreja o direito ao lucro e ao direito ao capital. O lucro, a Igreja entende, deve ser buscado legitimamente, mas salvaguardando o direito dos trabalhadores. Isso está presente nas Sagradas Escrituras, isso está presente na longa tradição da Igreja e nos documentos que tratam da doutrina social. Lucro, a busca do lucro, do incremento, do investimento são legítimos, mas quando passa pelo direito do trabalhador, quando ignora o trabalhador e a trabalhadora no seu direito, então se torna situações de escravidão, tanto para quem busca o lucro e de exploração para o trabalhador e para a trabalhadora. Então essa é uma situação. No conflito entre capital e trabalho, na doutrina social da Igreja, salvaguarda-se o trabalho digno para as pessoas buscarem o seu sustento. Então nós buscamos aqui também, na doutrina social da Igreja, na nossa inspiração cristã da sociedade, esse princípio bem importante para que os católicos e católicas saibam se posicionar frente a esses problemas. Um terceiro princípio que nós também encontramos na doutrina social da Igreja, o direito à associação em sindicatos, em associações ou outras entidades com esse fim, das categorias para que assim busque os seus melhores interesses. Os trabalhadores e as trabalhadoras têm direito e, na visão católica, por ora, têm até o dever de se associar em sindicatos, participar das assembleias sindicais, conhecer os seus direitos e também os direitos dos trabalhadores de outras categorias, para que assim salvaguardemos os direitos de todas as pessoas. Assim também, os donos de estabelecimento, os patrões, os empregadores têm direito a essa associação e buscar os seus interesses. Nós acreditamos e promovemos isso. E é por meio do diálogo entre os sindicatos, dos empregadores, dos empregados, mediado pela sociedade e pelo poder público, por isso a lei que regulamenta a abertura dos comércios aos domingos. É assim que nós vamos encontrar e garantir, salvaguardar o bem comum e a justiça social. E também quero falar diretamente a você, católico e católica, nas diversas situações econômicas que você está, se você realmente precisa do domingo para fazer a sua compra. Se realmente você não consegue pensar e se organizar para salvaguardar o domingo como um dia voltado para você e sua família e também como forma de protesto, como convicção de fé, você evitar de ir às compras aos domingos para salvaguardar os direitos das outras famílias, que agora, tendo faltado a mediação do sindicato dos comerciários, têm se sentido muito acuados nessa decisão da abertura do comércio aos domingos. Conversamos com várias pessoas e elas sentem essas dificuldades em suas vidas. Então, evite a compra aos domingos, restringindo-se ao estritamente essencial, aquilo que é importante nesse dia. E nesse dia você pode recorrer aos pequenos mercados de bairros, aos pequenos estabelecimentos. Mas aí você pode me perguntar, mas não é para trabalhar ou não trabalhar ao domingo? Esse comércio que se abre aos domingos, os pequenos comércios, eles não ferem os princípios e a dignidade da pessoa? No nosso entendimento, pela nossa experiência, pela convivência com as pessoas e também por escutarmos e compartilharmos da vida das pessoas, não fere. Por que não fere? Porque na sua grande maioria, esses estabelecimentos comerciais, eles são familiares. Nele trabalham as famílias, que já desfrutam de convivência no próprio ambiente de trabalho. Depois, eles têm um horário de fechamento que ainda garante descanso, lazer, convivência comunitária
para a maior parte dos seus trabalhadores. E é isso que nós queremos salvaguardar, o direito das pessoas. O direito das pessoas à sua convivência familiar com qualidade, do descanso e do lazer com qualidade em família e também o exercício comunitário da vida, tanto para o culto quanto para o exercício do trabalho voluntário. E você pode reparar ao seu redor, no comércio de bairro, nos comércios dos pequenos municípios, ou até mesmo no centro, que essas aberturas das feiras livres, das farmácias, tudo isso tem uma regulamentação e não cria um impacto forte para a vida das pessoas. Desta forma, queremos convidar você para participar dessa discussão. Essa discussão tem vários momentos, e um momento agora importante é a votação do projeto de lei de regulamentação da abertura dos estabelecimentos comerciais aos domingos. Será nesta terça-feira, provavelmente uma sessão noturna, para que todos possam participar conosco. É um projeto de lei que não visa o fechamento, que não significa atraso, que não significa entraves para o desenvolvimento da cidade. Ao contrário, uma cidade só pode ser desenvolvida quando todos os sujeitos, quando todo o cidadão dessa sociedade, ela tem os seus direitos salvaguardados. Então, convidamos você para participar deste momento conosco, da votação do projeto de lei. Um projeto de lei estabelece critérios, caminhos para o diálogo e que assim nós garantimos que todos sejam respeitados, mas depois também acompanhar a implantação desse projeto de lei, outras discussões que nós teremos pela frente, porque nós vivemos num momento de mudança social, de mudança nas relações sociais. É importante que nós, católicos e católicas, que nós, cristãos e cristãs, exercendo profundamente nossa cidadania, contribuamos para o bem comum. A Arquidiocese de Maringá é a primeira que está comprometida, que deseja, fomentou e fomenta o desenvolvimento sustentável em Maringá e na região. Deus abençoe a todos e que todos possamos viver segundo a sua graça e seu amor.